Saudações a todos que acompanham este canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde fazemos uma abordagem do Evangelho de Jesus à luz do nosso tempo. Esse Evangelho que precisa não apenas ser conhecido, mas principalmente vivido, exemplificado. Iniciamos saudando ao Mestre Jesus, que abençoa as nossas ações, que ilumina os nossos pensamentos, para que façamos uma boa reflexão do tema a ser abordado. O tema de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Disse Jesus em suas bem-aventuranças que bem-aventurados são os aflitos, e deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos significa aqueles que sofrem das injustiças, da fome, das perseguições. E é claro que isso, numa abordagem superficial, pode parecer um paradoxo, até um certo grau de masoquismo, dizer que o sofrimento traz felicidade. É claro que Jesus não pronunciaria um ensinamento de tão elevada ordem em vão. Portanto, é necessário que avancemos além da literalidade dos seus ensinamentos para a abordagem de uma forma racional. E racionalmente nós sabemos que para se conhecer verdadeiramente é necessário que nós nos exportemos às causas, aos princípios. E dentre os princípios que importam está a lei divina. E na lei divina consta que Deus é soberanamente justo e bom. Jesus chamava a Deus de Pai. E não foi em vão, porque reconhecia nesse Deus bom e justo aquele que concede a seus filhos tudo que o filho necessita para um bom aproveitamento, para a sua boa evolução. Um Deus e um Pai bom e justo não oferece pedra ao filho que lhe pede pão e muito menos lhe oferece uma cobra, uma serpente, se este lhe pedir peixe. Portanto, é aquele que dá na justa medida da necessidade do seu filho, atendendo a ele naquilo que lhe faz crescer, que faz evoluir. Portanto, dentro dessas leis justas da lei divina, está a lei de ação e reação, que é uma das componentes das leis divinas. E Jesus nos traz um ensinamento extremamente sábio desta lei de ação e reação, quando nos disse que a cada um seria dado segundo as suas obras. Que nós podemos falar de uma outra maneira, dizendo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso significa que as nossas obras, as nossas sementes, que plantamos diariamente, nos trazem consequências, e nós não poderemos fugir delas. Portanto, se sofremos, é porque a nossa semeadura foi inadequada. As nossas obras não foram as melhores, não foram as mais acertadas. Para que nós possamos entender de uma maneira mais correta e racional esse ensinamento, é necessário que nós façamos uma incursão na nossa consciência, porque na consciência estão registradas todas as nossas ações. E quando fazemos uma análise dos atos que praticamos no passado, é muito provável que encontremos essas causas dos nossos sofrimentos nos vícios, no egoísmo, nos desejos, nos prejuízos que causamos ao próximo, nas muitas vezes que não respeitamos o nosso semelhante. E essas foram as nossas semeaduras.
E hoje estamos colhendo o fruto amargo daquela ação, daquelas ações. Portanto, quando se analisa friamente, é necessário que nós tenhamos consciência de que se aquilo não foi bom, urge que comecemos a fazer uma nova semeadura a partir de agora, plantando sementes boas do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, para que amanhã possamos colher também frutos mais saborosos, os frutos da felicidade. Identificando essas ações, Deus, que é justo e bom, é também misericordioso. E Ele nos concede a possibilidade de nós nos arrependermos, reconhecendo esses erros, e no arrependimento partirmos para a reparação, reparando todos os erros que cometemos através de práticas boas, da caridade, da fraternidade, mesmo que não seja com as mesmas pessoas, mas que essas obras sejam feitas sempre com amor. E assim, então, nós estaremos reparando aquilo que cometemos. Como esse processo é um processo educativo, é necessário, então, que, a partir do reconhecimento desses erros, nós não reincidamos mais neles. Porque a reincidência agrava ainda mais as consequências, as penalidades. Portanto, em reconhecendo esses erros, é necessário que a gente não volte mais a praticá-los e substitua esses erros por acertos. Acertos na prática do bem, na prática da lei maior que é a lei do amor. E que Jesus tão bem nos ensinou essa lei através da máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta segunda parte é a parte que mais nós erramos, porque nós não conseguimos praticar essa lei do amor, amar o nosso próximo. Porque o nosso amor ainda é egoísta, é um amor orgulhoso, é um amor que inclusive impede que a gente reconheça os nossos erros. Portanto, é necessário que nós façamos a substituição do egoísmo pela humildade, e desta maneira possamos ver no nosso próximo um nosso irmão, um igual. Se nós não gostamos de ser ofendidos, agredidos, atacados, humilhados, é necessário também que não façamos agressões, ataques, humilhações ao nosso próximo. Então, praticando esta lei do amor, que é amar ao próximo como a nós mesmos, devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Se praticamos essa ação, nós estaremos cumprindo esta lei do amor, nesse exercício constante dessa fraternidade. Porque se nós gostamos que tenham tolerância conosco, compreensão conosco, perdoem as nossas falhas, é necessário que façamos isso também para o outro. E nessa troca mútua de ações benéficas, de ações amorosas, de ações fraternas, nós vamos crescendo e nos reeducando. Porque a partir de então os erros serão substituídos por acertos. E esses acertos serão as nossas novas sementes. E amanhã elas nos trarão benefícios, ao invés de doenças, ao invés de desarmonias, de separações, de agressões. E nesse futuro, que é aquele que nós estamos semeando a partir de agora, nós poderemos então iniciar essa incursão no reino dos céus, no reino de Deus. É importante também que a gente tenha muita consciência de que nem sempre a justiça divina, a justiça humana, vai alcançar com o seu braço a todos os erros praticados pelo homem. Mas uma coisa é certa, líquida e certa: a justiça divina sempre alcançará todos os erros que forem praticados. Quando não praticados numa vida,
foram praticados em vidas pretéritas. E, se não forem reparados na vida atual, serão reparados em vidas futuras. Porque sempre que houver um ataque à justiça divina, haverá um desequilíbrio da lei. E essa lei não vive em desequilíbrio. Ela se reajusta, ela tem os próprios mecanismos de reajuste para retomar o reequilíbrio. Portanto, praticar a lei do amor, praticar a lei da caridade, é aquela que vai fazer com que esta lei se equilibre e que traga, então, as boas consequências para a nossa existência. Mas tratar do problema das vidas futuras ou das vidas passadas é um tema para uma próxima reflexão. Então, urge que o homem comece o exercício da lei do amor. Urge que a prática diária da caridade, da fraternidade, se estabeleça em todas as nossas relações. Pois assim nós estaremos respeitando a nós mesmos. Nossos corpos não sofrerão mais as consequências da consciência culpada, que se manifesta através das doenças. E as nossas relações com familiares, com amigos, com pessoas da nossa relação profissional, enfim, com o outro, seja ele aquele varredor de rua, o caixa do supermercado, aquele que nós não conhecemos e que se dirige a nós na rua para uma informação, será sempre uma relação de fraternidade. E assim nós estaremos preparando o reino do amor, o reino dos céus, o reino de Deus, que não está em nenhum lugar, mas está em nós mesmos. Está na nossa consciência, está no nosso coração, pautando as nossas ações, sempre governando os nossos atos, para que esse exercício seja constante. Então esta é a mensagem desta leitura do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, realmente somos todos bem-aventurados porque todos sofremos. Mas em sofrendo bem, com resignação, com aceitação, com compreensão principalmente, fazendo os arrependimentos, as reparações e não mais reincidindo nos erros, esse reino dos céus, esse reino do amor, esse reino de Deus estará sendo edificado em nós mesmos a todo instante. Então esta mensagem que fica nesta reflexão, e nós agradecemos a todos que estiveram conosco. Que a paz de Jesus esteja com todos e as suas bênçãos sejam projetadas sobre nós.